tarde a todos, né? Meu nome é Jarbas Magno Miranda, sou professor aqui do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus São João Evangelista. Atuo no campus na área de grandes culturas, né? E minha formação é em licenciatura em Ciências Agrícolas, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho mestrado na área de Educação, pela UNB, e agora, através do programa DINTER, né, essa parceria entre FMG e Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, a gente ingressou aí no programa da produção vegetal, e nós então estamos aí desenvolvendo esse trabalho, que tem como tema produtividade do feijoeiro inoculado com Rhizobia trupsi e Azospirillus brasilensis, cultivado em plantio direto, com e sem irrigação. Bom, pessoal, a escolha do sistema de cultivo foi em função de a gente observar, né, uma evolução, né, um crescimento da utilização desse sistema de cultivo, né? A gente ter uma ideia, em 2006, a gente tinha em todo o Brasil cultivado, né, com todas as culturas, em torno aí de 17 milhões de hectares, né? E agora, em 2017, esse número já saltou para mais de 32 milhões. E só com a cultura de feijão, em 2013, 2014, a gente tinha em torno aí de 1,2 milhões de hectares sendo cultivado em plantio direto. Então, em função, né, dessa condição, né, do sistema convencional, né, de certa forma está sendo deixado de lado, e os produtores estão buscando aí o sistema de plantio direto, que é um sistema mais conservacionista, nós então optamos realizar, né, essa avaliação dessa tecnologia nova que está surgindo aí no mercado, que é a co-inoculação, que é a utilização aí de mais de um organismo diazotrópico, no nosso caso aqui o Rhizobia trupsi e o Azospirillus. Vamos trabalhar com doses de nitrogênio e esperamos aí uns resultados bastante promissores. Então, foi em função desse contexto que nós, então, optamos realizar esse trabalho. Bom, essa apresentação foi estruturada, né, nesses tópicos aqui: introdução referencial teórica, objetivo geral, hipóteses, objetivos específicos, meta geral, metodologia, cronograma de orçamento e cronograma de execução e orçamento. Bom, eu inicio aí, né, mostrando a importância cultural, né, da composição do feijão na dieta alimentar do brasileiro, né? Ela é muito utilizada, considerando principalmente uma importante fonte de proteínas, né, de vitaminas, principalmente do complexo B, de sais minerais, né? O feijão está presente em todas as regiões do país, né, e é cultivado aí nos diversos sistemas de produção, né, desde os mais tecnificados até os mais tradicionais. E numa pesquisa rápida, eu verifiquei que atualmente, né, de acordo com o censo IBGE de 2007, 42% do valor de produção do feijão hoje está sob responsabilidade da agricultura familiar. Então, mais uma, né, condição para que a gente busque, né, tecnologias para que a gente diminua, né, o custo de produção e possibilite aí a agricultura familiar obter, né, mais rentabilidade com o cultivo dessa cultura. De acordo com o Conab 2020, a safra, né, 2019-2020 teve uma produção aí em torno de 2,9 milhões, foi cultivada, né, uma área de 2,9 milhões de hectares, com uma produção total de 3 milhões de toneladas, que foram necessariamente semeadas em 3 épocas de semeadura, numa produtividade média de 1.039 quilos por hectare. Então, a gente observa, né, que a produtividade ainda ela está aquém, né, das principais médias nacionais, principalmente aquelas consideradas nível de tecnológico médio a alto. Diversos autores, né, já colocaram os principais aspectos que mostram, né, os fatores que mais limitam a produção da cultura no Brasil, né? Dentre eles está o baixo nível técnico utilizado pelos produtores, né, a utilização de solos de baixa fertilidade e, principalmente, né, pobres em nitrogênio.
A gente sabe que o nitrogênio é um macronutriente e é o mais absorvido aí pela cultura. Para se ter uma ideia, no florescimento ocorre a maior velocidade de absorção desse nutriente, que varia entre 2 a 2,5 kg de nitrogênio por hectare. As principais formas, né, de obtenção desse nitrogênio pela cultura está em função da decomposição da matéria orgânica, né, através de descargas elétricas, erupções vulcânicas, através de fertilizantes nitrogenados, que basicamente é a principal fonte, principalmente para os agricultores de alto nível tecnológico, e também a fixação biológica de nitrogênio, que é uma importante fonte de nitrogênio para a cultura. E é justamente sobre essas fontes biológicas, que o nosso trabalho vai permear. Então, já é conhecido, né, nas principais leguminosas, né, principalmente na soja, que é uma tecnologia já consolidada, mas da mesma forma no feijão, resultados de pesquisa já mostraram, né, a eficiência desse processo, e a utilização aí de bactérias, né, que apresentam em seu metabolismo a enzima nitrogenase. Então, através, né, dessa enzima, ocorre, então, a transformação do nitrogênio 2, do nitrogênio atmosférico, a nitrogênio nas formas amoniacais, né, que podem ser, então, utilizados diretamente pela planta. Então, esses rizóbios, através de interações mutualísticas, né, conseguem, então, fornecer à planta parte desse nitrogênio, né, que ela precisa para o processo produtivo. Né. Cientificamente, essa bactéria, comumente chamada de rizóbio, é denominada de Rhizobia eutrupse, né, ela é descrita como uma bactéria aeróbica, gram-negativas, né, com bastonetes flagelados, sem a formação de esporos, e de tamanho que varia entre 0,5 a 0,7 micrômetros por 1,5 a 2 micrômetros. Então, essa bactéria, em especial, ela é utilizada numa prática denominada inoculação, né, que nada mais é do que a mistura dessa bactéria a sementes. Né. Essa tecnologia, denominada inoculação, é uma tecnologia de muito baixo custo. Para se ter uma ideia, o custo de uma dose, para que a gente consiga tratar aí em torno de 40 quilos de sementes, ele sai em torno de 5 a 6 reais, né, e que pode contribuir aí com quantidades que podem variar de 4 a 124 quilos de nitrogênio por hectare. Né. Estudos já demonstraram, né, em condições de campo, apenas com a inoculação, né, de bactérias do gênero Rhizóbios, produtividades acima de 2.000 quilos por hectare. Então, isso lá em 2000. Então, se a gente perceber aí essa produtividade média que foi adquirida agora, neste ano, de 1.039 quilos e uma produtividade de 2.500 quilos, a gente, né, observa, né, e consolida que a prática da inoculação é uma prática muito promissora, né? Infelizmente, né, a dificuldade de reproduzir esses resultados, né, a nível de campo, né, é que às vezes, né, faz com que o produtor, principalmente o agricultor da agricultura familiar, não coloque essa prática comum dentro do manejo da cultura, né? Além, né, de outras dificuldades, né? A aquisição desse inoculante no mercado também é muito difícil. Então, não é em todas as regiões que você consegue a disponibilidade desse insumo. E como vocês notaram no início da minha apresentação, né, de acordo com o título, a nossa proposta é utilizar, então, 2 organismos diazotróficos. Né? Atualmente, as bactérias associativas, que é também um diazotrófico, elas estão sendo mundialmente utilizadas como inoculante, porém em gramíneas. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 3, 4 anos, a gente vem percebendo aí um grande número de pesquisa que retratam, né, a associação,
né, de bactérias já conhecidas, as nodulíferas, né, do gênero Rhizóbio, com bactérias associativas em leguminosas. Alguns autores já identificaram, né, a capacidade de promover o crescimento em plantas por essas bactérias. E esse crescimento se dá principalmente, né, pela produção de hormônios vegetais. Dentro desse grupo, né, de bactérias associativas, se destaca o gênero Azospirilo. A garganta está coçando aqui, que não conto para vocês. Mas esse gênero Azospirilo, ele é composto aí por 5 espécies. O Azospirillus brasilensis, que é a que nós vamos utilizar no nosso experimento, o Azospirillum lipofero, o amazonensis, o Allopra referens, o iraquensis e o Largimobile. Então, né, já se perceberam aí, através de estudos, que a presença, né, de forma isolada ou coinoculada, né, pode estimular aí o número de raízes laterais e de pelos radiculares, né, a antecipação da nodulação e o aumento da susceptibilidade da raiz à nodulação com rizóbios, tanto quanto aí proporcionar maior número de sítios ativos e acesso à nodulação por estípes rhizobianas. Então, de acordo com esses efeitos, a gente percebe, né, da possibilidade de associar, né, esse diazotrópico associativo a um diazotrópico nodulífero, por exemplo, que no caso o Rhizóbio. Este resultado aqui corrobora com esses efeitos. Então, nesse trabalho aqui intitulado como Componentes de Rendimento e Produtividade do Feijoeiro Comum, submetido à inoculação e a coinoculação de estirpes de Rhizóbio trupes e Azospirillus brasilensis, né, onde o pesquisador estava trabalhando, né, com a variável altura de planta, diâmetro de colmo e número de vagens, utilizando, né, sistema de plantio direto consolidado de 15 anos e adubação nitrogenada apenas em plantio, a gente observa que o tratamento que recebeu apenas Azospirilo, ele teve efeito positivo aqui comparado à testemunha, principalmente na altura da planta e no número de vagens por planta. A gente observa, né, que no diâmetro de colmo não houve uma diferença estatística, apenas um efeito melhor, mas apenas numérico. Nesse mesmo trabalho, a gente observa que a coinoculação, ela também apresentou efeitos positivos comparado ao tratamento testemunha. Em relação aos demais tratamentos, a gente observa que não houve, né, efeito estatístico positivo. Muito provavelmente em função do ambiente que esse experimento foi introduzido, ou seja, um ambiente, né, com um volume grande, né, de matéria orgânica, considerando principalmente, né, o tempo de plantio direto, que foi 15 anos, onde esse experimento foi desenvolvido. Então, nesse contexto, associar mais de um organismo é tido como uma tecnologia alternativa, né, e o que se busca é o efeito cinético desses dois organismos. Então, já foi até identificado em alguns trabalhos que houve, né, o aumento da fixação de nitrogênio atmosférico, né, que houve, né, uma maior produção de hormônios de crescimento, que houve aumento da atividade da enzima nitrato redutase, que houve indução da resistência da planta ao estresse, né, que houve indução da resistência a doenças e até mesmo a capacidade de solubilização de fosfatos naturais, de fosfatos do solo, em função dessa combinação desses dois diazotrópicos, que é denominada de coinoculação, né? Em feijoeiro, a coinoculação com Rhizóbio tropes e Azospirillus brasilensis aumentou a nodulação em 149%, em comparação à inoculação isolada com apenas o Rhizóbio tropes.
Então, né, um outro resultado daquele mesmo trabalho que eu mostrei anteriormente, né, que utilizou aí uma área de plantio direto de 15 anos, mais 20 quilos de nitrogênio em cobertura, a gente observa que o tratamento que foi inoculado, ele se destacou aqui em relação à produtividade, né, principalmente com a testemunha, da mesma forma com o tratamento que recebeu apenas o azospirilo, né? Ele não diferenciou estatisticamente do tratamento apenas com rizóbio, né? Mas a gente observa um efeito positivo. Então, a gente pode também concluir que o nitrogênio, ele já foi alvo de diversas pesquisas, principalmente no que diz respeito à sua influência em sistemas de produção que há a inoculação por algum tipo de diazotróficos. Então, a gente observa aqui nesses resultados que, por exemplo, olha, a presença de nitrogênio, a presença ou ausência de nitrogênio pode afetar a simbiose de várias formas, né? A aplicação de N mineral em solos tropicais resulta em baixa frequência de resposta pela cultura do feijão. O manejo da adubação nitrogenada representa uma das principais dificuldades da cultura, né? E um trabalho desenvolvido aqui em 2009, a gente observa, né, que na cultura do feijoeiro, a inoculação com Rhizobio tropis e 20 quilos de nitrogênio por hectare proporcionou rendimento equivalente à aplicação de até 160 quilos por hectare do elemento. Então, a gente observa que o nitrogênio, de certa forma, ele influencia significativamente esse processo de inoculação e, necessariamente, né, de co-inoculação. Então, nesse trabalho aqui, demonstra isso. Esse trabalho, ele, com o título A Co-inoculação de Rhizobio tropis e azospirilos brasilenses, pode aumentar a nodulação do feijoeiro e a produtividade de grãos? Então, a gente observa, né, que as doses de nitrogênio em cobertura, ela afetou, né, ela teve um efeito negativo no número de nódulos por planta, né? Da mesma forma, esse aumento das doses de nitrogênio, né, de 30, 60, 90 quilos, né, em cobertura por hectare, também diminuiu a massa do nódulo. Isso ocorreu nas duas épocas que foi analisado essas variáveis. Então, esse trabalho aí mostra, mais uma vez, a influência da adubação nitrogenada na eficiência aí desse processo de inoculação e aqui nesse trabalho de co-inoculação, né? Esse outro trabalho aqui, né, esse resultado retirado da dissertação, né, que tem o título Co-inoculação de Rhizobio e bactérias promotoras de crescimento vegetal em feijoeiro comum, né, o tratamento que recebeu a co-inoculação mais 20 quilos de nitrogênio em plantio e 20 quilos de nitrogênio em cobertura, ele se destacou aqui, né, dentre todos os tratamentos, inclusive a testemunha, em relação ao número de nódulos por planta, né? Ele, da mesma forma, ele não apresentou aqui, né, o efeito positivo, né, um efeito positivo, considerando até mesmo a testemunha absoluta, considerando principalmente a massa de um nódulo, né? Mas houve uma variação positiva na massa dos nódulos de toda a planta, né? E de certa forma, nesse mesmo trabalho, a gente observa aqui que esse mesmo tratamento com co-inoculação mais nitrogênio em plantio, 20 quilos em plantio e 20 quilos em cobertura, né, tanto a massa das folhas, quanto massa de caule, massa de vagens, massa de parte aérea, massa da raiz e massa total, né, tiveram efeitos muito positivos aqui, considerando principalmente a testemunha, né? Ela não diferenciou estatisticamente aqui entre apenas, né, a inoculação com Rhizobio tropis, né, mas quando a gente observa a massa da parte aérea, né, e a massa da raiz e a massa total, há também um efeito
mas um efeito benéfico, né? Um efeito que supera até mesmo esse tratamento. Então, de acordo com esse contexto, né, nós elencamos aqui como objetivo geral avaliar o crescimento e a produtividade do feijoeiro inoculado com Rhizóbio tropse e ou Azospirillus brasilensis, cultivado em semeadura direta com e sem irrigação. As nossas hipóteses são: a co-inoculação com Rhizóbio tropse e Azospirillus brasilensis será eficiente para promover maior sustentabilidade da cultura, né? O manejo da adubação nitrogenada no plantio e ou em cobertura, atrelada à co-inoculação com Rhizóbio tropse e Aspirillus brasilensis, poderá promover maior sustentabilidade da cultura. A co-inoculação será benéfica tanto no sistema irrigado como no não irrigado? Né? A gente espera que sim. Né? Principalmente considerando, né, que o nosso sistema de plantio direto é um sistema bastante, né, recente, né, de apenas, né, um ano aí de instalação do sistema. Os nossos objetivos específicos: avaliar o efeito da co-inoculação com Rhizóbio tropse e Azospirillus brasilensis, né? Avaliar a necessidade da adubação de plantio e de cobertura em feijoeiro inoculado com bactérias diazotróficas. Avaliar em qual sistema de cultivo, irrigado e não irrigado, a inoculação de bactérias fixadoras de N contribuirá mais. Será que vai haver diferença entre, né, o irrigado e o não irrigado? E a nossa meta geral: desenvolver o conhecimento sobre a co-inoculação de Rhizóbio tropse e Azospirillus brasilensis em feijoeiro cultivado em semeadura direta com e sem irrigação. Determinar a necessidade da adubação nitrogenada de plantio e em cobertura em feijoeiro inoculado com bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Nós temos a intenção de publicar o artigo, necessariamente realizar a publicação da tese, né? O nosso experimento será implantado no Instituto Federal de Minas Gerais, aqui na famosa Grota de João Miranda, numa área de sistema de plantio direto. Como eu disse, uma área, né, que é apenas o segundo ano que ela apresenta esse sistema de manejo, com temperatura média aí da região de 20,2 graus e pluviosidade média anual em torno de 1.377 milímetros. Então, serão 4 experimentos em semeadura direta independentes, né, irrigado na safrinha e não irrigado na safrinha. Aqui está nosso esquema fatorial, né? Então, nós temos aí 3 fatores, né, de condição de inoculação, condição de adubação nitrogenada em plantio e condição de adubação nitrogenada em cobertura, mais 2 tratamentos adicionais. Então, esse quadro aí sintetiza os nossos tratamentos. A inoculação será realizada com Rhizóbio tropse, estirpe Semnia 4077 e Semnia 4088, do fabricante Nodo Mais, né, que apresenta como dose, né, de inoculação 100 gramas do produto para cada 40 quilos de semente. O diazotrópico associativo, nós vamos usar o Azospirillus brasilensis, né, do mesmo fabricante, Nodo Mais, utilizando a estirpe ABV5 e ABV6, na dose de 100 ml para cada 25 quilos de semente. A co-inoculação será obtida com a mistura dos 2 produtos nas respectivas doses recomendadas. O delineamento será em blocos casualizados e a nossa unidade experimental será composta de 5 linhas, né, de 2,5 metros, né, de comprimento, espaçadas a meio metro uma da outra, com 4 repetições, né, com uma unidade útil aí de 3 linhas. Né. O solo das áreas experimentais serão classificados de acordo com o Embrapa 2013. As amostras do solo serão coletadas na profundidade de 0 a 20, inclusive já foram feitas, né. A adubação será realizada de acordo com a 5ª aproximação,
né, empregando o nível de tecnologia NT3, nível de tecnologia 3, onde ela prevê, né, a utilização de 30 quilos de nitrogênio em plantio e 40 quilos de adubação em cobertura, né, com a produtividade esperada variando de 1.800 a 2.500 quilos. Uma coisa que eu acabei não mencionando, acabei me esquecendo aqui, é que essas doses aqui de nitrogênio, né, elas representam 20%, em torno aí de 20% da dose recomendada. Essa 15,0 significa 20% da dose recomendada e essa 30,20 em torno de 70% da dose recomendada para esse nível de tecnologia. As fontes de adubos que nós vamos utilizar, né, é ureia, superfosfato simples, cloreto de potássio, e vamos usar, né, boro, sulfato de zinco e molibdênio, que são recomendações que estão incluídas aí nesse nível de tecnologia. Bom, os experimentos sobre irrigação terá água fornecida por um sistema convencional de aspersão com capacidade média aí de 3,3 milímetros por hora. O manejo dessa irrigação se dará por estimativa da evapotranspiração de referência a partir da evaporação diária do tanque classe A com adoção de coeficientes do tanque proposto por Snyder e coeficientes da cultura proposto por Stone Silva para o feijoeiro irrigado cultivado em sistema de plantio direto. Para controle das plantas daninhas em pós-emergência, será utilizados herbicidas Fomezafem e Fluazifop, ambos na dosagem aí de 1 litro por hectare. Né? Nossas variáveis que serão analisadas será índice relativo de clorofila, né? Nós vamos utilizar esse equipamento aqui, o Minuta SPAD 502, e será realizado em 5 plantas por parcela, no estágio R6, no florescimento. Então, será realizada a primeira folha completamente desenvolvida, né, e numa média de 10 leituras por folíolo. Os dados da leitura serão transformados em teor de clorofila pela equação de Barnes. Faremos também a diagnose foliar, né, utilizando aí 10 folhas do terço médio das plantas por parcela, serão coletados entre os estádios R5 e R6, né, serão secas em estufa, 60 graus por 72 horas, submetidos à análise para determinação dos teores dos nutrientes, segundo o método de Malavolta, Vitti e Oliveira. Outras variáveis que serão analisadas será a área foliar, né, número de nódulos por planta, massa seca de nódulos, massa seca da parte aérea e massa seca das raízes. Sempre, né, em 5 plantas por parcelas, em 2 estágios de desenvolvimento, no estágio vegetativo V3 e no estágio reprodutivo R8. Né? Os componentes da produção que serão avaliados, né? A população final de plantas, né, será realizada na véspera da colheita, em 1 metro de 2 fileiras úteis expressas em plantas por hectare. Da mesma forma, o número de vagens por planta, né, será avaliado em 10 plantas na área útil, expressos, né, em vagens por planta. Né? Da mesma forma, grãos por vagem serão avaliados em 10 plantas dentro da área útil, expressos em grãos por vagens. E a massa de 100 grãos, realizada em 2 amostras de 100 grãos, coletada em cada parcela, e eventualmente será pesada. Os resultados serão transformados, considerando 3% de umidade de base úmida. Então, basicamente, essas são as nossas variáveis, né, que nós vamos analisar, e aqui o cronograma de execução das atividades. Então, né, nós estruturamos a amostragem de solo, interpretação dos resultados, preparo do solo, o plantio, que é agora na primeira quinzena de novembro, né, aí para a semana que vem, está no risco, está em cima da hora. Aí nós vamos realizar a adubação de cobertura lá no mês 12, avaliação do índice de clorofila, o número e a massa seca dos nódulos, também vamos fazer a primeira coleta lá no mês de dezembro, né, a massa seca da raiz de parte aérea, né, diagnose foliar, né, a área foliar, população final de plantas, vai ser já lá, final de fevereiro, início de março, número de grãos por vagem, massa de 100 grãos, né, e a partir daí, então, a interpretação e discussão dos dados.
né? Publicação de resumo e submissão de artigo. A segunda época de instalação dos experimentos ocorrerá na primeira quinzena de março de 2021 e vai apresentar também as mesmas etapas, né? E necessariamente também as mesmas variáveis serão analisadas. Não vou, né? Praticamente a mesma. E aqui o nosso orçamento, né? Então eu não listei aqui, só listei os insumos, né? Não especifiquei, né, o custo com as análises, o custo com a hora-máquina, e nem tampouco aqui os custos com a mão de obra, né? Considerando principalmente, né, que esses custos, tanto de análises, quanto de hora-máquina, quanto do manejo da cultura, será realizada aqui juntamente com os estudantes, né, que acompanham os experimentos, né? Então, eu acabei não incluindo o custo deles aqui, tá? Bom, pessoal, é esse o meu trabalho, né? E eu fico à disposição aí para retirar dúvidas, né? Algum questionamento que ficou aí, né, sem devido entendimento. Agradeço a todos.